uma das principais militantes pró-Lula dentro daquilo que é chamado de jornalismo no Brasil, soltou os cachorros ao vivo no final da noite de ontem na Globo News e agora todo mundo está dizendo que o amor parece ter acabado ou até mesmo fazendo piadas do sentido de que o Pix não caiu na conta. Só que ao analisar um pouco mais a fundo cada uma das frases que foram ditas por ela, eu fiquei com a impressão de que a cena que pareceu um descontrole emocional de uma militante revoltada, na verdade foi um discurso friamente calculado e com segundas intenções. Para explicar essa história, me permita começar aqui mostrando o que Daniela Lima disse. Veja só. Gente, é porque vocês me atravessaram com muitas ideias aqui todos, e aí eu vou tentar fazer um esforço aqui. Júlia, qualquer coisa, sempre joga o celular na cabeça. Não, é que é o seguinte, gente, pela segunda vez o pai da crise tem nome e sobrenome e vai passando assim quase de vítima, é Luiz Inácio Lula da Silva. A história da comunicação que transformaram o novo ministro das comunicações, o Sidônio Palmeira, numa espécie de bálsamo da virada, que ele não é e que ele não será. A gente falou aqui várias vezes na Central, a comunicação é um problema deste governo, sim, e de todos os outros também. É um desafio e está em permanente mudança. A comunicação é um desafio para nós que vivemos dela. Então a palavra intervenção não era vai no Sarney, vai no Maduro, que demorou 1 ano e meio para o Lula entender que, meu amigo, não vai dar. A segunda grande crise, a primeira é essa, ele chega, chama uma coletiva e fala, nós temos problemas de comunicação e nós vamos fazer mudança. E fica o ministro pendurado, assim, de quem é o problema? Quem é o pai da crise da comida? De novo, da crise comunicacional. É o Rui Costa com o Tora Vênia, o ministro que realmente usou uma palavra equivocada pela dificuldade do PT de se entender aonde ele está hoje, ou de entender onde foi colocado para ser muito benevolente e como está funcionando a estrutura do Brasil hoje, é o Lula, que de novo chama uma reunião ministerial, dá uma porrada na cabeça do ministro da Fazenda dele, que não era o cara, a portaria do Pix não passou por ele, a decisão de tirar do ar ou de revogar foi do Sidônio Palmeira, então, primeiro grande ato, fail, ruim, deu um pau no cara que não devia tomar o pau, tem um ministério que está apresentando. É a segunda vez que ele aponta um problema, quase como se ele fosse ombudsman do governo que é dele. O Lula tem que ser o agente de apontar a solução. Para apontar o problema, nós estamos todos aqui, uai. Pois bem, nessa sequência de argumentos, ela basicamente detonou o presidente Lula, o que foi encarado com estranheza, tendo em vista que ela tem sido, ao longo dos últimos anos, uma das mais ferrenhas defensoras de todas as narrativas desse governo. No entanto, a fala dela também foi no sentido de isentar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, da culpa pela crise. Daniela Lima, por sinal, não foi a única a defender essa ideia. Antes dela, outra pseudo-jornalista da emissora, Flávia Oliveira, usou argumentos muito parecidos. Sim, acho que tem muita coisa que pode ser feita, né, no que diz respeito a esse tema dos alimentos, mas que eles não passam por Fernando Haddad. Então tem uma Haddadlania, tudo é equipe econômica. Agora veja só o contexto em que essa fala está inserida. Os pseudo-jornalistas da Globo News discutiam naquele momento sobre os preços dos alimentos por conta da reunião convocada por Lula para a manhã de hoje com os seus ministros para discutir justamente sobre esse assunto. Essa, por sinal, já é a segunda reunião de Lula na mesma semana com os seus ministros, onde ele cobra redução nos preços dos alimentos. Na segunda-feira, na primeira reunião ministerial de 2025, que foi realizada na Granja do Torto, em Brasília, ele já havia puxado a orelha da sua equipe de governo para que medidas fossem apresentadas para a redução nos preços. Para Lula, que sempre priorizou a sua imagem e a sua popularidade, essa é, obviamente, uma questão vital no seu governo. Só que tem mais um ponto que foi levantado pelo presidente nessa reunião ministerial de segunda-feira. Ele afirmou aos seus ministros que cogita a possibilidade de não ser candidato a presidente em 2026. Isso foi dito por ele durante a parte privada da reunião, mas foi apurado por jornalistas. Aparentemente, os ministros não se convenceram, mas de qualquer forma, se isso vier a acontecer, é quase certo que o substituto de Lula seria Fernando Haddad. Não foi à toa, inclusive, que Lula colocou o Haddad à frente da Fazenda. Desde o início, a ideia era justamente fortalecer o nome do seu possível sucessor. Os veículos do Grupo Globo não deram nenhuma atenção a essa fala de Lula, nem tocaram no assunto. Mas, como todos já sabem, esse pessoal, principalmente o da Globo News, tem acesso direto com integrantes do governo. Eles sempre têm informações exclusivas dos bastidores. É incrível. Se há alguém
alguém dentro da imprensa, portanto, que saberia primeiro quais são as verdadeiras intenções de Lula e do PT quanto às eleições de 2026, esse alguém certamente seria algum dos pseudojornalistas da Globo News. Agora, sabendo desses fatos, pensa aqui comigo. Será que os comentários feitos por Daniela Lima no final da noite de ontem foram um desabafo de uma militante frustrada que perdeu a paciência com Lula? Ou será que foi um discurso planejado para começar desde já a desvincular o nome de Fernando Haddad das crises ligadas a esse governo, já pensando na campanha dele em 2026? Por outro lado, Lula contratou para ser ministro-chefe da SECOM o responsável pelo marketing da campanha dele em 2022. Isso seria um sinal claro de que ele já está focando na sua própria candidatura em 2026. E aí, o que você acha dessa história? Me conta aqui nos comentários. Bom, seja qual for a verdadeira intenção, eu imagino que você esteja cansado dessas narrativas da militância de esquerda.